Hoje o doutor Bruno Li está com a gente, vamos falar sobre quedas na terceira idade. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Kátia? E como evitar essas quedas, né? Com certeza. E não é difícil. A gente fez até uma matéria sobre o assunto. Vamos assistir juntos? Vamos. Olha lá. Tava indo embora. Você já deve ter escutado falar ou ter conhecido algum idoso que após uma queda fraturou a perna e ficou com dificuldades para andar, não é verdade? Na terceira idade, os acidentes são frequentes e tendem a ter consequências sérias. E a principal causa deles são as quedas. Muitas vezes, os riscos estão dentro da própria casa, que nem sempre é adequada para atender às necessidades dos idosos. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, o número de internações de idosos em decorrência de fraturas causadas por quedas aumentou mais de 30% nos últimos anos. Os custos para quem cai são incalculáveis e o sofrimento se estende a toda a família. Saiba mais sobre o assunto e acompanhe os mitos e verdades sobre as quedas na terceira idade agora no Mulheres. E eu comentava aqui com o doutor Bruno Li o quanto que, tudo bem, isso a gente tem que olhar o lado positivo. Tem muita gente que já está na terceira idade e não se sente com aquela idade. Então tem atitude de pessoa de 20 anos, né? Com certeza, porque a pessoa sempre fez aquilo tudo em casa, nunca precisou de ajuda, só que a gente tem que entender que os anos passam, né? A nossa capacidade, a nossa agilidade, a nossa força acabam diminuindo. E além disso, o nosso corpo fica mais frágil. A coisa mais comum que tem é a gente ouvir pessoas que, por exemplo, vão arrumar um telhado, vão subir no muro para fazer alguma coisa, limpam tudo, limpam o quintal. Minha mãe faz isso. Oferece ajuda e ninguém quer. E aí, para causar um acidente doméstico, ainda você fala assim, tá, mas eu não subo no muro nem no telhado. Mas sabe aquela mania que a gente tem de tapetinho na casa inteira? Perto da pia, tapetinho, porque se a gente lava a louça com a água no chão, sujo. Perto da pia do banheiro, tapetinho. No tanque, tapetinho. Com certeza. E esses tapetinhos podem causar acidentes sérios, né? Se a gente imaginar entrando em uma casa normal, padrão, a gente tem um capacho, tem um degrauzinho, já são duas quedas, depois tem outro tapetinho e um chão liso, e aí é cheio de móvelzinho de vaso, ou então um criado mudo com alguma coisa. Depois a gente passa para um outro cômodo, tem vários tapetes escorregadios. Tudo isso acaba virando como se fosse uma armadilha, né? Não deixa de ser, né? Com certeza. A gente tem algumas fotos aqui de ambientes de algumas casas pra gente ver. Ó, o banheiro. Até que esse banheiro não tem nada. Né? Quer dizer, olhando o banheiro, a gente fala, bom, esse banheiro não tem o tapetinho, esse banheiro não tem aquele monte de cacareco que a gente deixa, às vezes, vazinho no banheiro. Sim, sim. Né? Na verdade, esse banheiro, ele tá quase bom, ele precisa ter algumas adaptações para as pessoas de mais idade, né? A pessoa acaba perdendo a força, ela tem dificuldade para se sentar ou se levantar do vaso, principalmente vasos mais baixos, então como esse que é um vaso um pouco mais alto, é interessante. Outra coisa que ajuda muito são aquelas barras de proteção. Na parede, exatamente, assim, né? Aquilo é importante, com certeza, para se levantar, para se sentar. Às vezes a pessoa está no banheiro, se levanta muito rápido, acaba sentindo uma tontura, alguma coisa, pode cair, não ter onde se segurar. E com mais idade, o equilíbrio da gente vai se modificando. Com certeza, também, né? Tanto do lado do vaso quanto no box. O box é um lugar mais propenso a se ter queda, porque geralmente ele é liso. E acaba molhando, né? Porque a gente toma banho e para ter uma queda e não ter ninguém para ajudar, ainda mais se a porta do banheiro estiver trancada, é muito complicado. Aqueles banquinhos que muita gente coloca dentro do box para poder sentar direitinho, lavar os pés, isso ajuda ou isso atrapalha? O banquinho correto ajuda. O que não ajuda são esses banquinhos plásticos que a gente usa em jardim. Que escorregam, né? Exatamente, porque eles sempre caem, ou então quebra uma das pernas do banquinho, a pessoa pode cair e sofrer um acidente grave. O interessante são cadeiras adaptadas realmente para o banho. Aí é legal. Aí aquelas cadeiras próprias para que tem um assento furado? Isso, tem um assento como se fosse sanitário e com aquele apoio. Além disso, tapete antiderrapante e o apoio para as mãos. Gente, parece frescura, mas não é. Um escorregão
no banheiro, a gente passa condicionador no cabelo. Com certeza. Quando você vai enxaguar, repara, pra gente que é mais novo, quantas vezes a gente não escorregou naquilo? Com certeza. Porque fica escorregadio Imagina demais, né? uma pessoa sozinha, com a porta trancada, cheia de sabão no chão, que escorrega, não consegue desligar o chuveiro, não consegue chamar ninguém, quando chama não conseguem abrir a porta, até ser socorrida é um transtorno enorme. De uma coisa que poderia ser muito simples, que é um banho, né? Evitada, né? Com certeza. Uma atitude simples Com e certeza. baratas, não é nada caro assim, né? Não, é coisa que dá pra fazer, dá pra pedir ajuda pros filhos, não precisa fazer sozinho. Claro. Mas coisas que dá pra instalar você mesmo até. Fica às vezes. fácil, né? Com certeza. Vamos ver o quarto agora? Gente, eu tô gostando dessa casa toda arrumadinha, nem parece casa de verdade. Não é casa de verdade. Ali naquele lugar, aquele tapetinho, tem um tapete de crochê. Que a gente adora fazer. Com certeza. Porque esse tapetinho que está aí na beirada da cama são aqueles que a gente até pode colocar uma borracha embaixo que não deixa escorregar. Mas os de crochê a gente não consegue fazer Com isso. certeza. O chão fica escorregadio, muito escorregadio. Aquilo parece uma prancha de queda, que você põe o pé Com certeza. e você vai de costas pro chão, vira quase né? um trenó. É verdade. Agora, imagina a situação. Quem é idoso costuma ir no banheiro, acordar no meio da noite, o quarto está lá escuro, tem um móvelzinho no caminho, tem um tapetinho no chão, bate ou escorrega. Então, outra coisa que é importante, além no quarto de serem retiradas todas essas armadilhas, é manter uma luz noturna. Porque isso ajuda muito, né? Porque É verdade. a visão do idoso não é igual à nossa. Não. Ainda mais acordando no meio da noite, a gente tem todos esses fatores que podem complicar. Mas coloca uma luzinha constante? Ou tipo aqueles abajures que você bate a mão e ele acende? Pode ser até aquelas luzinhas bem fraquinhas que ficam... No tipo de quarto de criança, Isso, que né? nem de quarto de criança. Já ajuda bastante, a gente pelo menos consegue identificar, ver se não tem nada para tropeçar. E evitar coisas no chão, né? Com certeza, não. Tirar do chão é para casa inteira. Quer dizer, vai deixar não só o tapetinho. Às vezes é um móvelzinho, você tem uma poltroninha, e aí de noite a gente bate, porque você está meio assonado, bate com a perna na poltrona, quer dizer, deixar o espaço mais livre possível, Fio né? de carregador de celular. Sim, é verdade. Geralmente fica muito perto, muito próximo à porta, a pessoa pode tropeçar no meio da noite. Então sempre prestar atenção para tirar todas as armadilhas, né? Vamos ver agora na cozinha. Cozinha também é outro lugar que vou te falar. Com certeza. Aqueles tapetinhos, como a gente falou, perto da pia. A cozinha ela é um pouco semelhante ao banheiro por causa do tipo de piso. Só que além disso ele tem como complicações o fogão, que pode ter um óleo quente, pode ter alguma coisa, e facas, né? É verdade. Então, na verdade, a queda na cozinha ela pode ser muito complicada. Às vezes você tropeça, vai apoiar no fogão, derruba uma panela com água fervendo, alguma coisa, ou então tropeça, se machuca com uma faca. É importantíssimo tirar todos os tapetes e todos aqueles móveis com rodinha. Móvel com rodinha para idoso é muito complicado, né? Porque ele tropeça, vai apoiar naquilo e vai... E aquilo vai, né? Vai e acaba caindo. Tomar cuidado, gente, também com o bichinho de estimação, né? Com certeza. Mas é complicado. Não, mas eu digo para ensinar o bichinho até, né? Sim, porque muitas vezes a gente gosta do bichinho colado na gente. Mas do que você vai dar um passo, a gente tem mais equilíbrio, que ainda é mais novo. O Com bichinho certeza. vem no meio, eu tropeço no meu cachorro, vira e mexe, porque você estica a perna e tava lá, de repente ele tá aqui no meio tentando pegar uma migalha qualquer. Com certeza. Agora, num idoso, uma queda dessa, por mais bobinha que pareça, pode causar fraturas terríveis, né? Sim, porque o osso do idoso não é igual ao osso do jovem. É muito comum existir osteoporose, né, em pessoas mais velhas. O que é osteoporose? Existe um arcabouço, né, do ósseo, que é proteico, de proteína, e isso é preenchido por minerais de cálcio, que é isso que dá resistência, né? E conforme a gente vai ganhando idade, vão se perdendo a densidade desses minerais. Poroso, né? Poroso, né? E o osso fica quebradiço. Então, às vezes, uma queda que poderia ser uma contusãozinha aqui na região das nádegas ou na coxa, pode ser uma fratura de fêmur. E que depende da idade, é complicado, né? Com certeza. De se restabelecer essa estrutura óssea, né? Assim, geralmente são patologias mais complicadas, cirúrgicas, que tem tempo de internação prolongado, complicação.
tudo podia ser evitado, às vezes tirando um tapetinho. Ou na hora de dormir, não estou dizendo para ninguém ter bichinho de estimação, deixa o bichinho dormir em outro lugar. Porque na hora que a gente acorda, às vezes o bichinho deitou de um lado, tá no outro, você acorda assonado, né? O cachorrinho é carente, né? Ele vê você levantando, vai junto, vem né? mesmo, exatamente. Então deixa num outro ambiente, de manhã você acorda, pega o bichinho e fica o dia inteiro com ele, Com né? certeza. Vamos ver agora mais um? Ixi, escada. E essa escada, então, que não tem o corrimão só de um lado, nem do outro tem a proteção? Não, essa escada para um idoso... Só assassinato, não é? Com certeza. Isso aqui Olha, gente... É um crime. Primeiro, ela é lisa, né? Escada em casa de idoso, idealmente ele tem que ter aquelas faixas antiderrapantes e corrimão dos dois lados, né? Porque às vezes o corrimão de um lado não é suficiente, porque ele vai se apoiar do outro. Olha lá, de um lado só não dá. Exatamente. Ou assim, né, com carpete, mas principalmente corrimão dos dois lados e alguma coisa que não deixe derrapar. Encerar a casa nem pensar, né? Encerar a casa para idoso, essa fase passou. Porque fica mais escorregadio ainda, muito né? Escorregadio, até pessoas jovens podem cair. O idoso, principalmente, que tem menor agilidade. Mais ainda, né? Com certeza. Vamos ver alguns mitos e verdades? Olha, usar tapete de tecido no banheiro é o mais indicado para evitar quedas. Isso, na verdade, é um mito, né? Gigante, né? Com certeza. Na verdade, o ideal são os carpetes antiderrapantes, né? Tapete antiderrapante. Esses tapetes de tecido, eles podem ficar bem escorregadios. E não tem necessidade de deixar também tapete? Não. O cara sanitário vai de chinelinho? Com certeza. Né? Porque também se você vai... O próprio chinelo pode enroscar no tapete quando você vai se levantar ali, né? Com certeza. Com certeza. Vamos ver mais um? A fratura do fêmur é uma das principais consequências das quedas dos idosos. Com certeza. A fratura de fêmur em idoso é uma das fraturas mais comuns. E o mecanismo mais comum de ocorrer essa fratura é a queda da própria altura. E geralmente no lar, né? Porque o idoso fica mais no lar. Isso é uma verdade. Vamos ver mais uma? Utilizar cores diferentes nas paredes e nos pisos ajudam a evitar quedas. Não dessa forma, mas às vezes existe um destaque entre a parede e o piso, principalmente em locais onde existam algum degrau. Tipo uma faixa? Como se fosse uma faixa na beirada da escada ou então na beira de algum degrau. Pode evitar, às vezes a gente não está prestando atenção, pode evitar uma queda. Tá, vamos ver mais uma? Sofás firmes e altos contribuem para o conforto do idoso. Com certeza. O idoso, a minha avó, inclusive, ela vai em casa, o meu sofá é bem daquele esparramado, assim, que baixinho, fica bem né? deitado. Coitada, ela sofre muito para se levantar e para se sentar. O idoso, ele fica mais confortável abaixando o mínimo possível. Quer dizer, uma poltroninha, por exemplo, que apoie bem as costas. Exatamente, né? que não seja muito comprida, para ele não cair muito para trás, mas principalmente a altura dele, né? Aquele sofá que a gente acha gostoso para assistir televisão, que a gente fica arremessado. Exatamente. Para o idoso é terrível, né? Com certeza. Tudo que é muito fofinho vai deixar depois o idoso com dificuldade de levantar, né? Porque ele não tem afunda, tanta força, né? Exatamente, não tem tanta força, tanto equilíbrio e sofre mesmo. Vamos ver mais um? Fitas antiderrapantes nas escadas não são essenciais. Não são essenciais se alguém quiser derrubar o idoso da escada, né? Com certeza são fundamentais, né? Isso aqui, gente, é baratinho. Você compra em loja de material para construção, esses fácil venda da vida, que você mesmo, ele é até autoadesivo. Você coloca. Sim, é bem simples. Não o idoso, né? Você coloca para ele, né? Você é capaz de cair na escada enquanto tenta colar isso, né? Com certeza, com certeza. E ficar atento, que tem uns agora, podem não ser bonitos, mas são úteis, que à noite ele tem um filetinho amarelo. Então, uma pequena luz do ambiente realça aquela cor para o idoso saber a distância dos degraus, né? Exatamente. Essas fitas, elas geram bastante segurança, porque realmente é bem difícil escorregar com Escorregar, né? Vamos ver mais uma? Remédios caseiros costumam diminuir a dor dos idosos após a queda. É muito comum, não é toda fratura que é igual. Existem fraturas que são incompletas, né? Às vezes a pessoa ainda consegue andar com dor, mas sente aquele incômodo. Quando existe uma queda, o principal é diagnosticar, ver se existe alguma coisa mais grave. Precisa procurar um médico, isso de preferência até em emergência. Isso a gente não pode ficar se automedicando sempre achando que não é nada, né? Eu vou te dizer uma coisa, existem algumas empresas no Brasil que oferecem um reloginho para o idoso. Sim. Isso, gente, a gente fala assim, e tem muito idoso que não quer usar.
O que é um reloginho? Um reloginho que, se de repente ele cai, ele se sente mal, ele tá sozinho, ele costuma ficar sozinho em casa, o idoso aperta esse reloginho, um botãozinho que tem, avisa-se uma central e a central entra em contato com os familiares que ficaram ali com seus telefones para o familiar poder orientar. Ah, ela estava sozinha, tenta em casa ver o que aconteceu. Isso parece bobagem, mas isso é a diferença entre a vida e a morte para muitas situações, Isso né? é excelente. Esse tipo de invenção hoje em dia pode salvar com certeza muitas vidas. Antigamente não existia porque não existia a tecnologia para isso. Hoje já se tem, né? Não tem por que não utilizar, principalmente idosos que tem muita dificuldade em querer morar com os filhos, eles querem morar sozinhos, querem manter a independência. Então, já que vai manter a independência, tem que fazer isso pelo menos com responsabilidade. A gente, quando tiver 80 anos, a gente vai querer morar com alguém assim? De jeito nenhum. Então, aí a gente reclama que os pais da gente querem fazer isso. Então, a gente, tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas dá uma cotizada. Várias pessoas da família pagam um pouquinho por mês, isso é baratinho. Isso vale a pena. Dividido com todo mundo e vale a pena porque é tranquilidade e segurança para o idoso, com certeza, com certeza. A partir de qual idade a gente tem que ter esses cuidados? Ou desde sempre seria o ideal? Não, eu acho, hoje em dia os idosos, eles não são que nem os idosos de antigamente. Por volta de uns 70 anos, mais ou menos, já é a hora, a depender da sua condição física, de começar a pensar nesses cuidados. Em segurança mesmo, né? Com certeza. Vamos para as dúvidas que surgiram? Vamos ver a primeira delas, ó. Rita Lopes, qual é o calçado mais adequado para o idoso andar dentro de casa? Chinelo de dedo, de borracha, é bom? O tipo de calçado ideal é aquele calçado que fica grudado no pé. Então, o calçado que tem só a tira na frente, que nem sandalinha de dedo, às vezes eles podem virar, se transformar em um mecanismo de queda. Então, o ideal seria algum calçado que prenda tanto na frente quanto atrás. Tipo uma sapatilhazinha? Algo menos escorregadio, de borracha. Embaixo. São legais aquelas papetes, sabe aquelas papetes que elas são bem pouco escorregadias, elas são bem firmes e... Bem presinhas, Exatamente. né? E elas prendem, muitas vezes é com velcro, é bem confortável também. E o velcro é legal porque facilita o idoso na hora de colocar e tirar o calçado, né? Porque se for esperar abaixar, amarrar e aí desamarra, fica aquele fio pendurado. Com certeza. Aquilo também pode causar quedas, Pode pisar um pé sobre o outro e cair, né? Um beijinho, viu, Rita? Vamos ver mais uma? Iara, como lidar com o idoso que precisa de bengala, mas se recusa a usar porque tem vergonha? Minha mãe anda se segurando na parede e nos móveis, mas não usa bengala de jeito nenhum. Iara, você tem que conversar com a sua mãe e explicar que existem coisas que hoje em dia não existem mais. Estamos em 2016 agora. Existem algumas ideias que o pessoal mais antigo tem de vergonha de utilizar uma bengala ou até um andador. Ou, por exemplo, uma coisa que eu escuto muito lá no consultório, que psiquiatra é médico de louco. São ideias assim antigas, que hoje em dia não tem mais cabimento, né? E por outro lado, é importante pensar também que pior do que utilizar uma bengala é cair e sofrer uma fratura. E ela falou bem dessa história de vergonha, isso acontece com aqueles aparelhos auditivos também. Sim. O idoso não, e a gente vai perdendo gradativamente a audição, e a gente não percebe que está ouvindo menos, porque é aos poucos que a gente tem essa perda, né? Sim. E você não escuta bem, não coloca o aparelho auditivo por vergonha e acaba também correndo riscos, andando na rua, né? Uma buzina que você não escuta, justamente, né? Às vezes a perda de audição pode se refletir em algum familiar chamando várias vezes ou em um carro buzinando e a pessoa não perceber. Não ouvindo, né? Terrível. Vamos ver mais uma? Vamos ver a próxima de quem é? Próxima pergunta. Edilene. Qual é o tipo de colchão e travesseiros mais indicados para os idosos? Colchões mais duros ajudam aqueles que têm dor nas costas? Assim, a dor nas costas é complicada. O mais importante é a gente saber a origem dela, né? Descobrindo a origem, sendo uma dor que não tem nenhum aspecto de gravidade, se for só uma dor corriqueira, geralmente os colchões mais firmes e os travesseiros que mantenham a coluna o mais alinhada possível são os mais indicados. Aquele colchão muito mole, às vezes, pode fazer o idoso dormir de mau jeito e acordar com mais dor ainda. Mas o próprio ortopedista, quando
a gente vai, orienta de acordo com o tipo de problema na coluna que a gente tem. Justamente. Peso também, Justamente. né? É por isso que o mais importante é passar por uma avaliação para verificar que não exista nada por trás dessa dor. Até com travesseiro, porque tem que ter a altura certinha para a gente não ficar com a cabeça nem assim, nem ao contrário, né? Justamente. Então, Edilene, quando você levar a tua mãe ou seu pai, enfim, ou se for para você mesma, quando você for no ortopedista, pergunta isso tudo. De acordo com o problema que você tem, com a sua idade, com o seu peso, ele vai te orientar. Porque são várias densidades que a gente tem hoje de colchão, né? Com certeza. Não é tão simples assim escolher um colchão, né? É que, na verdade, o colchão, ele envolve uma questão pessoal também. Existem umas linhas gerais, mas às vezes aquele colchão que é indicado, a pessoa não consegue se adaptar. É o tipo de coisa que não dá pra gente trocar, né? E é caro. Né? Justamente. Então por isso é bom pedir orientação antes. Vamos ver mais uma. Lourdes, aqueles tapetes que colocamos dentro do box podem ajudar a prevenir as quedas durante o banho? Aqueles com ventosinha? Sim, pode, aquele tapete, ele é indicado, ele é adequado. Aquele com ventosa pode? Aquele com ventosa pode. Agora, aqueles que não têm ventosa, que são só uma borracha, aí não, né? Não, com certeza não. Tá. Vamos ver mais uma? Fernanda. Minha mãe tem muitas dores no corpo. Basta uma batidinha em algum móvel para ela ficar vermelha e cheia de roxos. O que pode ser isso? A vascularização do idoso ela é mais frágil. Então, às vezes, quando a gente sofre uma pancada, a pessoa mais jovem acaba nem percebendo e o idoso fica com com aquele hematoma, né? Aquela mancha roxa. Só que existem algumas condições que podem ser refletidas em distúrbios de coagulação. Da mesma forma da dor nas costas, é importante se descobrir se não existe nada por trás disso. Mas é mais comum existirem hematomas nos idosos do que nos mais jovens. Agora, é bom lembrar que a gente vai ficando mais velho e a pele da gente vai ficando muito mais fina também, né? Sim, ela vai ficando mais fina e mais frágil. Do mesmo jeito que isso ocorre na pele, ocorre em alguns tecidos internos também. Quer dizer, a hidratação direitinho é importante, hidratação externa, mas tomar bastante água também. O idoso não tem muitas vezes sede, né? Mas tem que tomar. O ideal é pegar aquela quantidade, uns 2 litros, e acabar com aquela água todos os dias. Põe numa garrafa de 2 litros, isso é para todo mundo. Sim. E aí eu acordo, encho a garrafa e deixo ali. Toda hora eu vou tomando um pouquinho, chega no final da noite eu vou ter certeza de quanto que eu tomei de água, né? Se não existirem contraindicações... Ah, sim, é. Depende do problema de saúde, também pode ser contraindicado, né? Não pode tomar tanto líquido. Então converse com o médico. Com certeza. Conversar com o médico é sempre essencial. E deixe uma forma de você conseguir mensurar se está fazendo certo ou errado, né? Com certeza. Olha, doutor Bruno Li, claro que volta mais vezes ao programa, ele que é ortopedista, converse sempre com o seu médico, não tenha vergonhas, não saia do consultório, da consulta com dúvidas, não, muito pelo contrário. Lembrar do site do Dr. Bruno Li, que é o www.drbrunoли.com.br. O Li é L-E-E, tá? Tudo junto, drbrunoли.com.br. Sugerindo aí um tema, pode ficar tranquilo que ele volta e a gente esclarece para você. Obrigada, viu? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Foi ótimo.